Boa noite para você também que está no vídeo. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos estar meditando a palavra de Deus, o Salmo de número 92, e o título da Sociedade Bíblica, Hino de Gratidão a Deus. Todos encontraram, amém? Diz assim o texto: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com som da lira e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as obras das tuas mãos. Os teus pensamentos, que profundos! O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder. Como boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo é como a palmeira, que crescerá como o cedro no Líbano. Plantado na casa do Senhor, florescerão os átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém, irmãos? Oremos. Santo Pai, querido Deus, gracioso e santo é o teu nome. Senhor, eu te peço mais uma noite tomar a minha vida em tuas mãos. Pai, tomar o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração, Santo Pai, para os nossos corações. Iluminar as nossas mentes para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós através da sua palavra, através do seu Santo Espírito. Pai querido, que essa palavra venha cair em terreno fértil, que venha frutificar, Senhor, para que outras pessoas também venhamos abençoar elas através dessa mesma palavra. Continua, Pai, com os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando a tua palavra, ministrando o teu santo evangelho. Sustenta-os com as tuas mãos poderosas e continua, Senhor, os abençoando, os guardando e livrando-os de todos os males. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, e desde já lhe agradecemos, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Amados, esse salmo diz que o justo florescerá. O Salmo 92 é um cântico de louvor e gratidão a Deus por sua bondade e a sua fidelidade. Não se sabe quem foi o autor do Salmo 92. E esse salmo, ele destaca a importância de louvar a Deus por suas obras maravilhosas, de reconhecer a grandeza do poder de Deus. No verso 12, o salmista compara o justo com uma palmeira, enfatizando a promessa de que aqueles que confiam em Deus florescerão e darão frutos em sua vida. Amados, quando nós paramos para meditar em todas as coisas que Deus fez, hoje, né, tem muitas das coisas, da tecnologia ajuda também, né? E às vezes você para ver, às vezes tem assim uns vídeos, né? Experiência em 4K, né? A tecnologia. Aí você coloca ali para ver o vídeo, né? Em HD. Aí você vê imagens do fundo do mar. E quando você para analisar aquilo, você fica olhando os detalhes. Às vezes o mergulhador lá filmando
os recifes, né, os corais. E quando nós olhamos aos peixes, os corais, os detalhes de cores, tem azul ali que eu falei, eu acho que eu nunca vi um azul desse na minha vida, daquela tonalidade. E por que isso? Tanto cuidado. O peixe que começa azul, daqui a pouco o rabinho dele fica amarelinho, e aquele detalhado perfeito. Irmãos, é Deus mostrando a glória dele através da criação. E isso tudo para o nosso deleite, para o nosso desfrute. E nós devemos louvar a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem feito as nossas vidas fortificadas. Amém? Aqui no verso 12, ele diz, ele retrata aqui a palmeira como um símbolo de vida abundante. Na verdade, aqui, irmãos, a palmeira, aqui é a tamareira, tá? Que também é dita lá como palmeira nos tempos bíblicos. Então, é a tamareira. E diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. A palmeira é uma árvore que cresce em climas quentes e secos. É conhecida por sua capacidade de sobreviver em condições difíceis. Ou seja, o justo, aquele que é do Senhor, o Senhor, ele o fortalece nesses momentos difíceis da vida. Na aridez, o Senhor continua nos fortalecendo, nos dando graça, assim como ele dá para a palmeira, para a tamareira. Quando o Senhor dá a promessa ao povo de Israel que eles iriam receber uma terra que manava leite e mel, o Senhor estava falando desse mel, quem ia produzir esse mel? Né? Lá com aquele clima seco do deserto, não tem abelha. É a tamareira. O mel lá é tirado da tamareira. Então, o que o Senhor estava falando, e quando você vê essa imagem, né, da travessia do Jordão, é cheio de tamareiras. Então, o Senhor estava indicando, olha, a terra que mana leite e mel. Amados, o Senhor aqui está comparando que o justo é uma tamareira, é uma árvore forte, é uma árvore com resiliência, é uma árvore que mesmo em meio à aridez, as pessoas olham e veem ali um local de abrigo, um local onde no meio dos desertos da vida pode encontrar um local de descanso e de alimento através da palavra de Deus. Ela é um símbolo de vida abundante, pois ela oferece sombra e alimento. E isso no deserto é importantíssimo. Ela também oferece abrigo. E muitas criaturas dessas regiões desérticas vão procurar abrigo embaixo das tamareiras, embaixo das palmeiras. Da mesma forma, o justo que confia em Deus, ele é capaz de sobreviver e prosperar, mesmo em tempos difíceis, e é capaz de ser uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. Amados, aqueles que são do Senhor, a força que vem nos momentos difíceis vem do Senhor. O Senhor, ele não deixa de operar através das nossas vidas por causa de momentos ou circunstâncias que possamos vir a atravessar. Muito pelo contrário. O Senhor usa essas circunstâncias para gerar fruto em nós, para abençoar outras pessoas. O Senhor continua, irmãos, movendo através dos seus filhos, através de suas palmeiras, através das suas tamareiras. O Senhor continua movendo através das nossas vidas, para que outros consigam ter sombra, ter alento no deserto deste mundo. Para que às vezes as pessoas que estão andando, ou que o Senhor coloca no seu caminho, no seu trabalho, na rua, na sua família, vira ali um local de refrigério, um local onde vai encontrar o alimento do Senhor, um local onde vai falar, olha, ora por minha vida, um local onde o Espírito Santo vai mover o coração daquela pessoa e direcionar
a você como um oásis para a vida dessa pessoa. Esse é o justo. Esses são aqueles que buscam ao Senhor, que estão com o Senhor, frutificam mesmo em momentos difíceis. O salmista diz, lá no Salmo 1, versículo 3, ele diz o seguinte, que o justo, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Ou seja, ele fala que o justo é como uma árvore forte. O justo, ele é plantado junto às correntes de água. Quem é a nossa água da vida, irmãos? É Cristo Jesus. É a água viva que encharca, comparando, as nossas raízes. É a água que nos dá força para ir à frente. É Ele que nos faz produzir frutos, mesmo em tempos difíceis, mesmo em lugares áridos. Diz que a folhagem não murcha, ou seja, o brilho do Espírito Santo não murcha. Quando o sol bate, irmãos, numa árvore, e aquela folha está verdinha, a tendência é o quê? É refletir a luz, não é? A gente vê o brilho do sol, às vezes, na árvore. É a mesma coisa. O brilho do Senhor reflete através dos seus filhos, reflete através das nossas vidas. E as pessoas são atraídas, não por nós, mas por aquele que habita em nós, por aquele que nos faz andar da forma que Ele nos chamou. O Salmo 1 diz que tudo o que Ele fizer, Ele é bem sucedido. Amados, essa palavra sucesso, quando nós olhamos para um panorama bíblico, não é como esse mundo muitas das vezes prega. Sucesso é aquele que se mantém firme na palavra de Deus. Sucesso é aquele que nega a sua própria vontade. Sucesso, no parâmetro bíblico, é aquele que pega a cruz, não desiste e continua caminhando seguindo Jesus. Esse é o sucesso. No mundo, o sucesso é diferente. No mundo, ele diz que você tem que fazer aquilo que agrada o teu coração. No mundo, diz que você tem que fazer aquilo que tudo o que te agrada, tudo o que te traz deleite, então vai lá e faça. O nome disso é hedonismo. E isso veio da cultura grega. E isso, irmãos, corrompeu muitas igrejas. Já as igrejas primitivas. E Paulo pregava e batia contra isso. O apóstolo João também, quando falou, surgirão muitos anticristos, estava falando daqueles que estavam deturpando a palavra de Deus. Então, queridos, sucesso é aqueles que andam com Deus. É aqueles que fazem a vontade de Deus. É aqueles que negam a si mesmo. É aqueles que continuam tomando a cruz de Cristo, olhando para Ele e caminhando. Hoje até de manhã nós falamos, dentre lembramos do verso, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos falarão, isso o próprio Cristo falou, muitos falarão, Senhor, em teu nome expeli demônios, Senhor, em teu nome curei enfermos, fiz sinais, prodígios. E aí, o que o Senhor falou? Apartai-vos de meus caminhos. Então, queridos, sucesso com Deus, esse sucesso que o salmista está falando, o bem-suceder é estar debaixo da vontade de Deus, é estar buscando a Deus e deixar Deus conduzir as nossas vidas. É confiar nele. E isso, confiar nele, é ser grato a Ele. Segundo ponto que nós vemos aqui, a importância
de estar enraizado em Deus. Olha o que diz aqui no versículo 13 do Salmo 92. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Como nós falamos, irmãos, a palmeira, ela é capaz de crescer em solos arenosos e rochosos. Mas ela requer água, ela requer nutrientes adequados para crescer, prosperar e gerar frutos. Irmãos, não tem como crescermos, não tem como prosperarmos se nós não estivermos arraigados no Senhor e na casa do Senhor. Não existe essa história de crente em casa. Salvo se a pessoa esteja doente, salvo se a pessoa esteja passando um momento, né? Salvo se estivermos numa pandemia. Fora isso, não existe essa história de crente em casa. O salmista, ele fala aqui de estar nos átrios, de estar íntimo de Deus, buscando em sua casa, buscando em sua palavra, plantados na casa do Senhor. Aonde estamos plantando? Aonde estamos firmando os nossos passos? O que estamos deixando nos influenciar? É isso que o salmista está chamando a atenção. Será que é a palavra de Deus? Ou será que são as outras coisas? Da mesma forma, o justo que confia em Deus deve estar enraizado em sua palavra e em comunhão com Ele, a fim de crescer e florescer a sua vida espiritual. Irmãos, esse mundo está sedento por homens e mulheres de Deus. Por homens e mulheres de Deus. Por homens e mulheres que não se corrompam. Por homens e mulheres que continuem buscando a Deus dessa forma, enraizados, mesmo em terrenos áridos, mesmo em locais difíceis, crendo e confiando que Deus nos livrará, que Deus nos sustentará, que Deus proverá todas as circunstâncias necessárias. Quando estamos enraizados em Deus, irmãos, nós somos capazes de resistir aos ventos da adversidade. Somos capazes de resistir aos ventos das tentações da vida. E crescer em nosso relacionamento com Ele. Mas nós temos que estar firmes em Deus. A nossa raiz tem que estar firmada na rocha que é Cristo Jesus. Aí, como dizia o corinho antigo, o vento sopra, balança para lá e para cá, mas eu não caio não, porque Deus está neste lugar. É isso. A rocha, aonde nós firmamos a nossa raiz, é Cristo Jesus. Em sua palavra, é a pedra angular que os construtores rejeitaram. É a pedra angular que os sábios, os ditos sábios desse mundo rejeitaram. Mas que as coisas loucas para esse mundo receberam através do Espírito Santo. E arraizaram suas raízes nesta pedra angular que é Cristo Jesus. Que anda de forma diferente deste povo. Alguém tem dúvida que o mundo é assim? Eu não tenho. O mundo, ele quer matar a gente. As coisas, o sistema desse mundo, irmão, é podre. É podre. Mas o Senhor nos chama para estarmos firmados nele, firmados na rocha que é Cristo Jesus. Jesus, outrora, explicando aos seus discípulos, ele usou de uma parábola.
que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler aí o versículo 46 ao versículo 48. Que diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Olha só, irmãos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir a sua casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. A construção dessa casa, irmãos, começou na sua fundação. E essa fundação era a rocha que é Cristo Jesus. Mas Jesus estava falando para os fariseus que estavam aqui, interpelando ele e perguntando ele, e ele fala o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu mando? Amados, primeira contestação aqui, nós temos que ter é o seguinte: quem é o Senhor das nossas vidas? É Cristo Jesus? É o mundo, o sistema desse mundo, ou somos nós? O Senhor da minha vida, irmãos, não sou eu, é Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Eu entreguei a minha vida na mão dele. Nós entregamos, amém, irmãos? A nossa vida na mão dele. Nós confiamos nele. Vivemos para ele. Porque ele pagou um alto preço por cada um de nós. Ele nos comprou naquela cruz. Nós não pertencemos a nós mesmos. E obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por eu não pertencer a mim mesmo. Porque se eu pertencesse a mim mesmo, se nós pertencêssemos, irmãos, a nós mesmos, nós estávamos fadados a ir para o inferno. Porque nós não conseguimos cumprir a palavra de Deus. Por isso que Jesus veio, se despiu de sua glória, se fez carne, habitou no meio de nós. E sendo homem, se entregou, não pecou, se entregou naquela cruz para pagar o preço que nós devíamos a Deus. E assim nos dar livre acesso a Deus. Depois veio o seu Santo Espírito, que habita em nós, que nos direciona. E é como ele diz aqui no versículo 48. Aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, esse é semelhante a um homem que, ao construir a sua casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Cavar, irmãos, fazer o que Deus manda é difícil. Ser cristão é difícil. Não é essa balela que é falada em nossa moleza, é falada de fora, não. Jesus nunca mentiu sobre isso. Jesus fala para os discípulos, irmão: vos perseguirão, vos lançarão em prisões, vos açoitarão. E às vezes a gente olha certas coisas sendo ditas aí fora que não chegam, não contrastam com a verdade. A verdade nos diz, irmãos. Aqui está falando da palmeira, da tamareira, que é plantada onde, irmão? Num deserto. Lugar árido, difícil, mas que Deus sustenta. Mas que Deus envia suas águas puras, cristalinas. Não água poluída. Não água que traz morte. Não água que leva a pessoa para a morte eterna. Mas muito pelo contrário. A água que traz a vida e vida abundante. A água que, além da vida abundante, nos faz gerar frutos para abençoar outras pessoas. E diz que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e como a palmeira somos arraizados na rocha,
Pode vir o que for. Pode vir tempestade, pode vir água. Irmãos, que a gente olha nos dias que vivemos, né? Tufões, né? Que devastam em regiões, maremotos, mares. E a palavra diz que aquele que é firmado na palavra de Deus, pode vir circunstâncias semelhantes a essas, que não serão abalados. Não serão abalados. Tem uma imagem, se eu não me engano, ou foi em Mariana ou foi em Brumadinho, que quando aconteceu aquela tragédia lá, e veio aquela devastação toda, né? Um vilarejozinho daqueles, o vilarejo todo foi devastado. Eu acho que naquele vilarejo as pessoas conseguiram sair. Mas naquele vilarejo voltaram lá depois. A única coisa que ficou de pé foi uma igrejinha. E aquilo nos remete a isso. Eu quero trazer essa imagem. Assim é a nossa vida, irmão. Pode acontecer a pior coisa que alguém pode esperar, mas aqueles que estão firmados no Senhor, o Senhor nos mantém de pé, porque a força não vem de nós, mas vem de Deus. Vem de Deus. Por isso que nos mantemos de pé, por isso que suportamos muitas das vezes muitas aflições. Eu creio que se eu for parar aqui e perguntar aos irmãos, quantas das vezes os irmãos passaram por certas aflições que acharam que iam sucumbir na vida? E Deus, né, nos deu graça e força para passar por cada uma delas. É isso. E nessa graça, nessa força, irmãos, é como se Deus nos mostrasse o seguinte: meu filho, eu estou contigo, minha filha, eu estou contigo. Eu estou fazendo vocês transpor essas situações e esses frutos, essas tâmaras, é gerado em nossas vidas. Aonde que outros vêm e se fartam para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí entra o terceiro ponto. Nós começamos a frutificar. Versículo 14 e 15 do Salmo 92 diz o seguinte: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Por que passamos tantas situações? Não é que quem está lá fora não passe, não, passa sim. Só que diferente é que nós estamos firmados em Cristo. A nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. E a palavra diz que na velhice ainda darão frutos e serão cheios de seiva e verdor. Irmãos, eu posso enumerar pessoas com bastante idade avançada, irmãos nossos, que deram frutos na velhice e até hoje recorram seus frutos. Até hoje. Na minha vida, e creio que os irmãos conheçam pessoas assim, na vida dos irmãos, que dão testemunhos de vida, que através desses testemunhos do que passaram e das palavras que um dia falaram para nós, das tâmaras que jogaram em nossas vidas, ainda reverberam em nossos corações. Pastor Dilene, quanta coisa boa eu aprendi com aquele Senhor. Eu indo ali, naquele momento ali, levando ele para fazer alguns exames, ele e a esposa, irmão, sabe ele quanto ele estava me abençoando. Ele me agradecia, mas eu que queria agradecer ele. Olha, você não sabe o quanto o Senhor está me abençoando. Homem de Deus, conhecido na Nova Vida como pastor Paulo. Que fruto, irmão. E aquele homem exalava. O diácono, está me faltando o nome dele,
Ele falava assim, bote o amor, bote o coração. O Wilson, irmão Wilson, o diácono Wilson, que bênção ele era na igreja de Vista. Hoje ele está com o Senhor. Que bênção que não. Se chegar em Vista Alegre e falar para os irmãos antigos, eles vão falar, pergunta sobre o irmão Wilson. Uma bênção. Ele e a esposa, né? Foram até que lançaram suas tâmaras, e a Tânia, né, esposa do pastor Erlon, veio para Cristo através do testemunho das tâmaras, que na velhice, ele já era bem idoso. Irmã Lucrece, irmã Jacinta, que na velhice exalam, irmãos. Irmã Conceição, mas está, né? Exalam. Irmãos, isso é lindo, é isso que o Senhor tem preparado, você está preparando a cada um de nós, irmãos, para que nós venhamos continuar dando fruto para essa nova geração que o mundo quer levar para o inferno. Levar para o inferno. Exalar essas tâmaras. E eles não esquecem, não, sabe, irmãos? Eles não esquecem. Eles veem essas tâmaras, eles comem das tâmaras que o Senhor faz a cada um de nós produzir. As pessoas que estão ao nosso redor, que têm visto a sua luta nesse terreno rochoso, né? Muitas das vezes da vida que cada um de nós passamos. Ele diz aqui no versículo 15 do Salmo 92, o propósito disso tudo, além de estarmos totalmente dependentes de Deus, é anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Quando as pessoas olham, irmãos, para uma tamareira no deserto, o que sustém aquela tamareira? Quem sustém aquela tamareira naquele lugar árido, naquele lugar que muitas das vezes não tem água? As raízes da tamareira têm que ser profundas para pegar água lá no leito. E assim Deus vai nos fazendo na situação das nossas vidas, irmãos, fazendo as nossas raízes afundarem, como ele falou aqui, Jesus, aquele que cava mais profundo. E cavar num terreno desértico é mais difícil do que, né, num terreno arenoso. A areia é compacta. E ali que tem que ir, né? Mas o Senhor, Ele vai nos fazendo nesse cavar gerando frutos. A tamareira, Israel, ela é conhecida por seus frutos doces e nutritivos, que são uma fonte de alimento e de sustento. É a glicose, é energia, né? Se eu estiver errado, me corrija, por favor, né? A tamareira dá essa glicose, sustenta, tem fibra, tem sombra. Da mesma forma que aqueles que confiam em Deus estão enraizados em sua palavra e são capazes de dar frutos de justiça, bondade em sua vida, esses frutos são uma bênção para aqueles que ao seu redor testemunham da bondade e fidelidade de Deus em sua vida, no seio da sua família. Deus é fiel, irmãos. E o salmista nos diz aqui, até o nome desse hino é hino de gratidão. Deus criou todas as coisas já para nos beneficiar. Deus criou esse mar lindo que temos aqui. Para quê? Para desfrute. Nós temos que ser gratos a Deus. Deus deu sabedoria e criou tantas coisas belas para que nós viéssemos desfrutar delas. Como não agradecer a Deus desse? Como não agradecer por estar vivo? Às vezes tem pessoas em casa, eu posso estar assistindo esse vídeo, que às vezes tem um pensamento dizendo, o inferno é aqui mesmo, tanta coisa acontecendo mal no mundo. Como se isso aqui fosse inferno? Maravilhoso. Inferno onde você tem água para beber, inferno onde, se você quer comer algo diferente, você, né? Hoje em dia tem liga, vem na tua casa um negócio para você comer. O inferno onde que você, né, possa se locomover de uma forma mais rápida, tendo um carro ou não, ou uma bicicleta. Que inferno é esse?
Se você for para a Bíblia ler o que é inferno, é lugar de pranto e ranger de dente, é lugar fétido, é lugar de enxofre. Jesus comparou o inferno ao lixão de Israel. É um lugar onde os vermes, né, estão ali e não parece que não morrem. Fogo, né, no lixão tem aqueles fogos. Então o inferno é isso, é comparado a isso. No dia que você quiser ter um pouquinho de uma ideia do que é o inferno, vá a algum lixão, ao fazer uma visita no lixão, você vai ter uma noção do contraste do que é um pouquinho, né? É bem pequenininho do que é o inferno. Amados, mas o que o Senhor tem preparado para os justos é algo maravilhoso. Nós passamos momentos difíceis nessa terra, momentos áridos, também momentos de bonança, né? Tem momentos de alegria também. O salmista diz lá no Salmo 25, versículo 8 e 10, o seguinte: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia, verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. O Senhor indica o caminho. Um dia, irmãos, o Senhor indicou o caminho a cada um de nós. Olha lá, aquela palmeira. Olha lá, se alimenta daquele fruto. Ouve a minha palavra. Enraiza na minha presença. O Senhor, Ele guia os humildes de coração. E diz aqui o salmista que todas as veredas do Senhor são misericórdia. A palavra diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, Deus é misericordioso. Nós temos que agradecer muito a Deus, porque Ele alcançou os nossos corações. Alcançou as nossas vidas. E a verdade para os que guardam a sua aliança. O Senhor não nos deixa ser enganados. O Senhor, Ele ilumina a nossa mente. Ele aquece o nosso coração. E Ele nos faz dar testemunhos. Testemunhos. Queridos, esse Salmo 92 é que nos encoraja a louvar a Deus por sua bondade e fidelidade. E nos lembra que aqueles que confiam nele florescerão como a palmeira. Você confia no Senhor, irmãos? Amém? Nós confiamos? Nós floresceremos como a palmeira. E ao estar enraizado em Deus e confiar em sua palavra, nós somos capazes de crescer cada dia mais e dar frutos em nossa vida. Que possamos viver, irmãos, uma vida de louvor e gratidão a Deus, confiando em sua fidelidade e bondade, e dando frutos de justiça e de bondade em nossa vida, para que outros também possam assim ser abençoados através do testemunho da nossa vida, através da palavra de Deus e das circunstâncias que Deus cria em nosso caminho. Para encerrarmos, lá no Salmo 23, versículo 6, o Senhor diz o seguinte, Davi diz nesse Salmo 23, versículo 6: a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus nos segue, irmãos, todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Ou seja, não sairemos para todo o sempre da presença de Deus, seja aqui ou seja na eternidade. Nós vamos estar com Deus. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus. Deus que abençoa-nos até mesmo quando estamos dormindo, nos livrando, nos guardando, nos direcionando através da sua palavra e através do Senhor. Que Deus continue nos fortalecendo, nos enraizando na rocha de Cristo Jesus, nos fazendo dar frutos
para que outros continuem sendo alimentados, sendo direcionados pelo Espírito Santo. Que as nossas vidas continuem sendo um louvor para o nosso Senhor. Amém? Um louvor para o nosso Senhor. Vamos orar, irmãos? Para encerrarmos nosso culto aqui no vídeo. Depois vamos estar aqui à frente para orarmos juntos para a nossa semana também. Santo Deus, Pai querido, nós pedimos a Ti, tenhas misericórdia de nós. Continua, Deus, nos dando força, nos nutrindo, assim como o Senhor nos mostra e nutre uma palmeira nutrida no deserto. Como ali, Senhor, as raízes são profundas, e cujos ventos da vida, Senhor, não façam elas cederem, não façam elas caírem, mas cada vez mais firmes e enraizadas no Senhor. Ajuda, Senhor, que a cada dia as nossas raízes espirituais estejam firmadas em Ti, que os nossos olhos espirituais, Senhor, os nossos olhos terrenos sejam firmados em Ti. Ajuda-nos, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração não estejam, Senhor, somente firmados nas coisas que vemos nessa terra, mas que estejam firmados na eternidade. No Deus que pode todas as coisas, no Deus que está cuidando de nós, no Deus que está mudando as circunstâncias. Continua, Senhor, nos fazendo produzir frutos, o fruto do Espírito, para que outros também, Senhor, possam se alimentar assim como nós nos alimentamos, e também, outrora, também tivemos outros a produzir fruto para nos alimentar, Senhor. Continuamos e venhamos a continuar a ser, Senhor, as Suas camareiras. Venhamos continuar, Senhor, sendo firmes e fortes como justo do Senhor. Declaramos, Senhor, a nossa dependência em Ti. Declaramos que dependemos do Senhor. Toma, ó Deus, cada irmão e irmã que está vendo este vídeo, está ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar. Que o Senhor venha ministrar a esses corações. Que o Senhor venha abrir os olhos, Senhor, através do Teu Espírito, os olhos espirituais, e que possam compreender, Senhor, das Tuas verdades eternas. Para que possam também, Senhor, cada dia crescer como Suas tamareiras, como ser frutíferos do Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. E desde já lhe agradecemos por todas as coisas. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão no vídeo, e que uma semana abençoada para a sua vida em nome de Jesus.